Dia 239. 1 Samuel capítulo 19. Então Saul insistiu com seus auxiliares de confiança e com seu filho Jonatas para matarem Davi. Mas Jonatas, devido à sua amizade com Davi, contou a ele os planos do pai. Amanhã de manhã, Jonatas preveniu Davi: você precisa encontrar um esconderijo nos campos e ficar por lá. Pedirei a meu pai que saia comigo ao campo onde você estiver e falarei com ele a seu respeito. Depois lhe contarei tudo o que eu puder descobrir. Na manhã seguinte, enquanto Jonatas e seu pai conversavam, Jonatas lhe disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele nunca fez nada para prejudicar o Senhor. Tudo o que ele tem feito foi para ajudar o Senhor. Ele arriscou a sua vida para matar o gigante Golias. O Senhor Deus deu uma grande vitória a Israel. Certamente o Senhor ficou feliz naquela ocasião. Por que então deveria derramar o sangue de um inocente matando Davi? Não há motivos algum para isso. Então Saul concordou e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e lhe contou o que tinha acontecido. Então ele levou Davi até Saul e Davi voltou a servir a Saul como antes. Pouco tempo depois iniciou-se outra guerra e Davi levou seus soldados para lutar contra os filisteus. Ele matou muito deles e todo o exército filisteu fugiu. Porém, um dia Saul estava sentado em sua casa quando repentinamente um espírito maligno da parte do Senhor apoderou-se de Saul, estando com sua lança na mão, enquanto Davi tocava sua harpa. Saul atirou-a contra Davi, tentando encravá-lo na parede, mas Davi desviou-se diante de Saul e a lança foi fincada na parede. Então Davi conseguiu fugir. Naquela mesma noite, Saul mandou soldados para vigiarem a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse pela manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o havia dizendo: se você não fugir esta noite, pela manhã você estará morto. Então ela ajudou a Davi a descer por uma janela e de lá correu e escapou. Depois Mical pegou a imagem do lar e a colocou na cama, cobria com um cobertor e colocou um travesseiro de pele na cabeça da cabeceira da cama. Quando os soldados chegaram para prender Davi e levá-lo a Saul, Mical disse a eles que Davi estava doente e não podia sair da cama. Então Saul enviou mensageiros para que vissem Davi, dizendo: traga-no aqui mesmo na cama, para que eu o mate. Mas, quando os homens entraram para levá-lo, viram a imagem do lar disfarçada com roupas e travesseiro de pelos de cabra. Por que você me enganou e deixou meu inimigo escapar? Perguntou Saul a Mical. Fui obrigado a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou matar-me se eu não o ajudasse a fugir. Assim, Davi fugiu e foi a Ramá, a fim de encontrar-se com Samuel. E Davi encontrou a Samuel tudo o que Saul lhe haveria feito. Então Samuel levou Davi e ficaram em Naiote. Quando contaram a Saul que Davi se encontrava com os profetas em Naiote de Ramá, ele mandou soldados para prenderem Davi. Mas, ao chegarem lá, viram Samuel e um grupo de profetas profetizando, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul,
e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube do que aconteceu, mandou outros mensageiros, mas estes também profetizaram. Então mandou um terceiro grupo e eles também profetizaram. Diante disso, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou Saul. E responderam-lhe: em Nariote de Ramá. Porém, no caminho para Nariote, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e ele também começou a profetizar, até chegar em Naiote de Ramá. Saul tirou as roupas e ficou deitado o dia todo e a noite toda, profetizando diante de Samuel. Por isso diz o Senhor: que é isso, Saul? Agora virou profeta. Primeira Coríntios, capítulo 1. Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que era na cidade de Corinto, aos separados em Cristo Jesus, para serem santos, juntamente com todos os que toda parte invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso também. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Nunca deixo de agradecer ao meu Deus por vocês, por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Ele os enriqueceu, em tudo os ajudou a testificar dele e deu-lhes uma compreensão total da palavra. O que eu lhes disse que Cristo podia fazer por vocês foi confirmado entre vocês. Agora vocês desfrutam de toda a graça e de todas as bênçãos, de modo que não falta nenhum dom espiritual a vocês, e vocês têm todo o poder para executar a vontade dele durante este período de espera pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele garante até o fim de que vocês serão considerados isentos de qualquer pecado ou culpa, naquele dia que ele voltar. Certamente Deus é fiel e foi Ele quem os convidou a esta maravilhosa comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que parem essas discussões entre vocês, que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhe imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções. Meus irmãos, alguns que moram na casa de Cloe me contaram a respeito das discussões e contendas entre vocês. Uns estão dizendo: eu sou seguidor de Paulo. Outros dizem que estão do lado de Apolo ou de Pedro. E outros ainda que só eles são os verdadeiros seguidores de Cristo. Por acaso, Cristo foi dividido em várias partes? Será que eu, Paulo, fui crucificado pelos seus pecados? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, e não ser Cristo e Gaio. Porque agora ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Assim, batizei a família de Estafanas, e não me recordo de ter batizado mais alguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E até a minha pregação parece simples, pois não prego com palavras de sabedoria humana, com receio de esvaziar o poder grandioso que há na mensagem da cruz de Cristo. Sei perfeitamente
bem como parece loucura àqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus, pois está escrito: a sabedoria dos seus sábios se desvanecerá, e o entendimento dos que são instruídos será rejeitado. Então, onde estão esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões desta era? Deus fez com que todos eles aparecessem ridículos e mostrou que sua sabedoria é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. E então ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem, essa mesmo que o mundo considera loucura. Parece absurda para os judeus porque eles desejam sinais miraculosos como prova de que o que está sendo pregado é verdadeiro, e é loucura para os gentios porque eles creem somente naquilo que concorde com sua filosofia e lhes pareça sábio. Por isso, quando pregamos o Cristo crucificado, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isso é um disparate. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, para verem que em Cristo é grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Esse plano de Deus, chamado de loucura, é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem, mais sábio, e a franqueza de Deus é muito mais forte do que a força do homem. Observe entre vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês que foram chamados eram sábios de acordo com os padrões humanos. Poucos eram poderosos ou de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábio e grandes, e escolheu o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente nada, e o utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes, para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus, porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo Jesus. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação, tal como se diz nas Escrituras. Se alguém quiser se gloriar, que se glorie somente no Senhor. Lamentações, capítulo 4. O ouro perdeu brilho. As paredes do templo, que estavam revestidas de ouro, foram derrubadas e suas pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas. Os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, agora valem menos que um vaso de barro, obra das mãos de um moleiro. Até os chacais dão de amamentar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. A língua dos bebês fica presa no céu da boca por causa da sede. As crianças pedem um pedacinho de pão, mas nem isso sobrou. Os que comiam sempre do bom e do melhor desmaiam em plena rua. As pessoas que viviam em palácios agora reviram os montes de lixo.
O pecado da filha do meu povo é maior que o de Sodoma, que foi destruída de repente, sem qualquer socorro humano. Os seus príncipes eram mais alvos que a neve, mais brancos que o leite, e tinham a pele mais rosada que um coral, e a sua aparência era parecida com a safira. Mas agora a sua pele está escura como um carvão. Já nem se pode reconhecê-los na rua. A sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, secou-se, tornou-se uma madeira seca. As pessoas que morreram na guerra foram mais felizes os que morreram de fome, por falta de fruto no campo. As mães que antes eram cheias de amor cozinharam e comeram os seus próprios filhos para não morrerem de fome no meio da destruição do meu povo. Mas agora a ira do Senhor já passou. Ele já despejou sobre nós a tua fúria. Ele acendeu um fogo que queimou os alicerces de Sião. Nenhum rei da terra poderia imaginar que um exército inimigo conseguisse entrar pelas portas de Jerusalém. Ninguém poderia pensar que isso pudesse acontecer. Mas tudo aconteceu por causa dos pecados dos profetas e sacerdotes, que mataram gente inocente dentro de Jerusalém. Agora, esses homens andam sem destino pelas ruas como cegos, vivem sujos de sangue e todos têm nojo deles. São imundos e ninguém se atreve a tocar nas suas roupas. Subam daqui, vão embora. O povo grita nas ruas. Vocês são imundos. Eles fogem para outros países, mas lá também ninguém os deixa habitar. O Senhor castigou estes homens, espalhando-os pelo mundo. Eles nem dão mais atenção a eles porque perseguiram os sacerdotes e não respeitavam os anciões. Esperamos que os nossos aliados viessem nos salvar, mas foi tudo em vão. Do alto dos muros de Jerusalém, esperamos ajuda de um povo que não podia nos ajudar. Quem saía de casa e andava pelas ruas, corria perigo de ser morto. O nosso fim estava próximo. Nossos dias estavam contados. Não tínhamos como escapar. Nossos inimigos eram mais rápidos que as águias nos céus. Fugimos para as montanhas, mas eles nos alcançaram. Corremos para o deserto, porém eles já tinham preparado uma armadilha para nos prender. O nosso rei, a fonte de nossa vida, o homem escolhido pelo Senhor foi preso numa dessas armadilhas que nossos inimigos armaram, e nós pensávamos que viveríamos sobre a sua sombra entre as outras nações. Povo de Edom, porquanto você pode se alegrar, você que vive na terra de Uz, mas logo você também tomará o cálice. Você vai cair como bêbado e sofrerá uma grande vergonha. O castigo de Sião acabará quando terminar a sua escravidão. Depois disso, os judeus nunca mais serão escravos, mas ele punirá a sua maldade, ó filha de Edom, e exporá o seu pecado.